Pois é, né? Agora que sobrou um dinheirinho, eu gostaria de investir na bolsa. Vou procurar aqui. Eita, isso aqui é mais difícil do que eu achei, hein? O que é commodities, pregão, volatilidade? Acho que eu preciso de ajuda, hein? Então vamos tirar as dúvidas aí direto da fonte. A gente está aqui com o analista técnico Wendel Suzano e ele vai nos explicar alguns termos que a gente tem dificuldade aí. Me explica então o que é afinal a alavancagem. Bom, Eduardo, a alavancagem funciona semelhante ao empréstimo, né? Você se alavanca quando você utiliza recursos de terceiros para você fazer as suas operações. Esse é um termo muito utilizado aí nas operações bancárias, por exemplo, quando ela se inicia no mercado uma empresa nova, ela, por exemplo, pega o empréstimo junto ao banco, ela meio que se alavanca para poder financiar as operações. O mercado financeiro é semelhante, então às vezes você tem lá um ativo. Vou dar um exemplo, por exemplo, no mercado financeiro, você compra uma ação da Petrobras, por exemplo, a R$10, se você compra 100 ações da Petrobras, você vai precisar de um financeiro de R$1.000, né? Se você não tiver esses R$1.000 lá na corretora, tiver cerca de R$500, você pode, por exemplo, a corretora te libera essa diferença, né, que é R$500 a mais, para você montar a sua operação ali de compra da Petrobras. Então, basicamente, a alavancagem é semelhante ao empréstimo, né, onde você recorre a recursos de terceiros para você poder financiar as suas operações. Ele pode ser bom, mas também é arriscado. Exatamente. O excesso de alavancagem no mercado financeiro é o principal motivo aí das ruínas aí, quando a gente fala de finanças no mercado financeiro. Se você tiver muito alavancado em excesso, é bem provável aí que o seu risco está altíssimo, então é bem provável que você quebre caso você não tenha controle dessa alavancagem. O segundo termo, então, é o bear market. Bear market. Bear market. Então, o que significa e o que tem a ver aí o mercado com o urso? Bom, vamos lá. Mercado financeiro, a gente costuma falar quando o mercado está em tendência de alta, quando está em bull market. Bull no caso de touro. Por quê? Porque o touro, quando ele vai atacar uma pessoa, o movimento dele é de baixo para cima, né? Então, mercado em tendência de alta, a gente tem aí o bull market. O bear market é basicamente ao contrário, né? A gente tem, por exemplo, o urso, quando vai atacar ali, fazer seu ataque, ele vai de cima para baixo, né? Então, basicamente é uma figura clássica aí para representar a tendência de baixa nos mercados. Terceiro, para mim é realmente muito novo, que é o Blue Chips. Isso? As Blue Chips, exatamente. Blue Blue Chips, exatamente. É. São as maiores empresas aí do mercado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem as Blue Chips como a Vale, a Petrobras, os bancos também Itaú, Bradesco, enfim. As Blue Chips, a gente costuma falar que são as maiores empresas, as maiores capitalizações negociadas aqui na Bolsa. Entendi. Tem alguma coisa a ver com que está sempre no azul, é isso? Na verdade não. Blue Chips é mais um termo para representar essas grandes empresas aí na Bolsa de Valores. É só um termo. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem a Apple, a Microsoft, a Google, então essas são as Blue Chips aí, que são praticamente as mais tops, né, as maiores em valor de mercado e negociadas em Bolsa de Valores. Eita, é difícil mesmo, hein, esses termos no mercado. E tem o Circuit Breaker também. Bom, Circuit Breaker é basicamente uma interrupção dos negócios, né? Então, por exemplo, quando o mercado está em uma queda muito forte, a bolsa praticamente aciona o Circuit Breaker, né? Para tentar evitar um pouco esse pânico. Então, às vezes, quando o mercado, por exemplo, na pandemia que a gente viu muita gente querendo vender ali suas posições, e às vezes quando tem muita tensão, assim, muito pânico envolvido, a bolsa trava as negociações para rebalancear ali as suas ofertas de compra e venda. Então o Circuit Breaker basicamente é um sistema, né, para meio que balancear, para dar um stop na forte negociação, né? E isso ocorre geralmente quando o mercado está em forte queda, né? Quando, por exemplo, a gente tem um limite aqui na nossa bolsa, onde o Bovespa, se ele cair 10% num dia, né, aciona o primeiro Circuit Breaker, né? Logo depois, quando ele volta ali às suas negociações, se ele cair para 15% de queda no dia, ele aciona o segundo Circuit Breaker, né, que é outro stop ali também, para tentar dar uma segurada nessas fortes vendas aí que a gente vê no mercado. E tem um terceiro Circuit Breaker, caso o Ibovespa cair 20%, que basicamente eu só vi isso uma vez na minha vida, é raro, bem raro acontecer, né? Que foi, por exemplo, na pandemia em 2020, né? Onde a gente viu
o Ibovespa atingindo um circuit break ali, chegando bem próximo, na verdade, não atingiu, peço até perdão, não atingiu, mas é quando o Ibovespa cai cerca de 20%, né? E aí a bolsa trava as operações e só volta depois que o AB3 ali identificar que é o horário certo de voltar. Então basicamente é um sistema ali de trava, caso o mercado, por exemplo, caia 10% num dia, para limitar ali as negociações, para não entrar em pânico muito forte, né? E depois rebalancear ali as ofertas de compra e venda dos ativos. Legal. E também existe um termo, a gente escuta falar muito, não só dentro dos mercados, né? Que são as commodities. Né? O que são as commodities? Bom, commodities, acho um jeito mais simples de explicar um commodity é exatamente os produtos primários aí de determinadas cadeias alimentícias, né? Enfim. Então as commodities a gente tem, por exemplo, uma soja é uma commodity, milho é uma commodity, boi gordo é uma commodity, né? Você vai para as commodities já de outro tipo ali, a gente tem petróleo é uma commodity, minério de ferro é uma commodity. Então basicamente uma commodity ali na minha opinião ali, um termo que eu gosto de utilizar é basicamente a matéria-prima, né, de uma cadeia de produção aí, que fornece outros produtos, né? Então muita coisa está envolvida, por exemplo, com o preço do petróleo, muita coisa envolve o preço de minério, enfim. Por exemplo, aqui no setor agro, a gente tem muita gente olhando para o preço da soja, enfim. Então, basicamente, esses produtos são o que a gente chama de commodities, que são negociados em bolsa também. Sim, diferente no marketing, que a gente chama os produtos que não têm diferenciação, por exemplo, são chamados de Exatamente, commodities, né? É um outro termo também. Eu, particularmente, no mercado financeiro, a gente costuma falar que é mais aquela matéria-prima ali, né, que dá aí praticamente fazer diversos produtos logo depois aí em cadeia de produções, né? Então basicamente isso seria as commodities. Outro termo que também é bastante utilizado, esse é mais simples, não é? Então, não é em inglês, né? Que seria a cotação. O que é uma cotação no mercado financeiro? Cotação basicamente é o preço, né? Então, se você quer saber qual é o preço do dólar, quanto o dólar está cotado, né? Então, qual é o preço que o dólar está sendo negociado ali? Basicamente, essa é a definição de cotação, né? Quanto aquilo ali está sendo cotado, quanto está sendo negociado. Então, outro termo que é bastante utilizado no mercado financeiro é custódia. O que significa? Bom, custódia no mercado financeiro basicamente é o local onde as suas ações estão guardadas, né? Como o próprio nome já diz ali, custódia. Então, a partir do momento que você compra uma determinada ação, essas ações vão em custódia, ficam em custódia ali de um determinado órgão regulador, né? E basicamente isso, a custódia serve para assegurar as suas ações compradas ali, né, no mercado financeiro. Beleza, e o tal do day trade, esse é muito falado, dá o que falar aí no mercado financeiro. O que significa o day trade? Bom, já adiantando, day trade é um tipo de operação, né, um prazo operacional, podemos dizer assim, né, onde você faz negociações tanto de compra e de venda em determinado dia. Como o próprio nome já diz, é um trade de um dia, né? Então, você compra um ativo e vende ele no mesmo dia. Isso é o day trade. Por ter um curto período de tempo ali, a gente fala um dia, a bolsa abre às 9, fecha às 18 e praticamente às 17 horário normal, né? A gente tem um período muito curto, então obviamente nosso risco vai ser muito maior quando a gente fala em operações day trade. Por isso que é um mercado extremamente arriscado, né, Eduardo? E é uma boa opção para quem está começando a investir? De jeito algum. Eu não recomendo ninguém iniciar, principalmente as pessoas que iniciam no mercado financeiro, seja eles aqui no Brasil, investindo lá em outros países também. Não recomendo jamais iniciar seus investimentos pelo day trade, né? Eu recomendo aí você mais focar, estudar um pouco o cenário de longo prazo, que na minha opinião é o que faz sentido. Com certeza. E acompanhar a Valorama, né, que a gente está sempre postando conteúdos aí para todo mundo. Tem um outro termo que o pessoal do mercado gosta muito, né? Todo mundo gosta de um dividendo. O que é isso? Bom, os dividendos são basicamente os lucros distribuídos, né, das empresas para os seus acionistas. Então, por exemplo, quando a empresa reporta algum lucro, ela tem a opção de reinvestir esses lucros ou distribuir para os seus acionistas. Isso vai depender de cada política de cada empresa, né? Tem empresas que preferem reinvestir para crescer mais, tem empresas que, por exemplo, já cresceram muito e agora só ficam distribuindo os seus lucros ali para os seus acionistas. Então, basicamente, esses lucros distribuídos são exatamente os dividendos. Os dividendos. E o tal do mercado fracionário, o que quer dizer isso?
O mercado fracionário, ele é basicamente só aqui no Brasil que a gente tem isso aí, tá? Se você for, por exemplo, negociar ações lá fora, você não vai ver mercado fracionário. Até porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, já é meio que fracionário, né? Por que aqui existe fracionário e lá fora não? Bom, aqui quando você vai comprar uma ação, um lote padrão de uma ação, seja ela, por exemplo, dá um exemplo da Vale, se você for vir aqui comprar uma ação da Vale, você vai ver lá, digitar Vale 3 no código, lá no seu home broker, você vai observar que o lote padrão da Vale vai ser 100 ações, né? E se você não tiver ali, por exemplo, dinheiro suficiente para comprar 100 ações da Vale, você não vai conseguir comprar, por exemplo, com baixo capital, né? Ou você recorre à alavancagem, enfim, mas isso não vem ao caso. Mas aqui o que a gente fala, o lote padrão é 100 ações. O mercado fracionário nada mais é do que você dividir esse lote padrões em cada ação. Então, por exemplo, no mercado fracionário, você pode ir lá digitar Vale 3F, F de fracionário. Aí sim você pode, por exemplo, comprar uma ação da Vale, 2 ações da Vale, 3, 4, 5. Sim. Você não precisa recorrer ao lote padrão. E isso é até um questionamento que a gente fala aqui no Brasil, porque realmente não faz sentido existir esses dois tipos de mercado, né? Um com lote padrão de 100 e o outro fracionário negociando 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, não faz muito sentido. Acho que aqui só no Brasil que a gente vê isso. Lá fora, se você, por exemplo, quiser comprar ações da Apple, você vai comprar uma ação, 2 ações, 3 ações, enfim. Isso é um mercado que a gente só tem aqui no Brasil. Se tiver em outros lugares, eu não reconheço, não me recordo, né? Mas, enfim, o mercado fracionário é basicamente isso. Você poder comprar essas ações que possuem lote padrão, só que comprar fracionário, tipo comprar uma ação, 2 ações, 3 ações e assim por diante. Então, vamos lá, para o penúltimo termo, né? O pregão. O que significa o pregão? Pregão é um nome clássico aí que a gente tem no mercado, que basicamente é a coisa mais simples do mundo. É um dia de negociação no mercado. Então, por exemplo, o mercado abriu às 9 e fechou às 18, ontem foi um pregão. O mercado abriu hoje cedo, já está rolando um pregão, entendeu? Então, basicamente, pregão é um dia de negociação no mercado. É o período em que se negocia. Exatamente. Isso. Então, todo dia tem pregão, né? Obviamente, exceto feriados, enfim. Então, pregão, definição técnica aí para isso é exatamente um dia de negociação, né? Beleza. E também a gente fala muito sobre a volatilidade ali, a volatilidade dos mercados. Hoje o mercado está muito volátil, a gente escuta muito isso nos noticiários, enfim, o que significa? Excelente termo. Na minha opinião, volatilidade, depois que você começa a entender volatilidade no mercado financeiro, fica muito mais fácil para você, né? Volatilidade, basicamente, tem gente que fala que volatilidade é risco e tem gente que fala que não é. Eu prefiro adotar por risco, tá? Porque o que é volatilidade? Eu costumo comparar a volatilidade com montanha-russa, né? Você tem, por exemplo, uma montanha-russa que vai, sobe, e eu gosto de pegar a seguinte comparação. Se você vai, por exemplo, num parque de diversão que tem uma volatilidade, que tem uma montanha-russa ali, aquelas de parque assim de meio que cidadezinha ali, uma montanha-russa bem pequena ali, enfim. Você vai nessa montanha-russa, ela é mais curta, obviamente, né? E obviamente a volatilidade dela vai ser menor, então ela oscila menos, né? A gente costuma falar assim, uma ação que tem baixa volatilidade, ela tende a oscilar menos. Agora, se você for, por exemplo, na maior montanha-russa do mundo, você vai ver que a maior montanha-russa do mundo, ela sobe muito, cai muito, sobe muito, cai muito. Enfim, essa montanha-russa, no caso, ela possui uma alta volatilidade. Então, geralmente, as ações de alta volatilidade, você concorda comigo que possuem um risco maior? Sim, ela pode estar em alta ou em baixa em um determinado Exatamente, tempo. Ela oscila demais a sua cotação do seu preço, né? Então, tem gente que costuma falar que é risco, tem gente que não. Eu prefiro adotar como volatilidade, eu concordo que volatilidade significa risco, né? Mas, então, basicamente é isso. A volatilidade é essa oscilação, né? Quando a volatilidade está alta, o mercado está muito volátil, está oscilando bastante. Sim. E quando o mercado está em baixa volatilidade, ele tende a ficar mais lateral, mais calmo. Um exemplo disso é agora, né? A gente está gravando esse vídeo após eleições de 2022 e o mercado aí está incerto, então está com muita volatilidade. Exatamente. E a gente pode observar, por exemplo, se a gente pegar os períodos passados desse ano, desde lá do início do ano até hoje, teve semanas ali onde, por exemplo, o mercado oscilava tipo 4% numa semana, 3%, 2%, 0,5% numa semana, mantinha essa média.
Agora, quando o período das eleições estão chegando aqui no Brasil, chegaram, né, já acabaram na verdade, as oscilações dos ativos geralmente oscilaram mais. Então, aqueles ativos que variavam, por exemplo, 4% uma semana, essa semana estão variando 10%, 12%. Então, a gente tem um aumento na volatilidade aí e, obviamente, seu risco também vai ser maior, como também o seu retorno, caso você acerta determinado movimento, vai ser maior também. Volatilidade, se você souber ali dosar a sua volatilidade, você consegue ter um retorno muito alto, né? E obviamente você vai ter seu risco também, mas seus retornos vão ser altos também, caso você acerte determinado movimento ali no mercado. Ficou ainda com alguma dúvida ou algum termo que você não entende do mercado financeiro? É só deixar aqui nos comentários que toda a nossa equipe vai responder para você. E claro, não se esquece de dar aquela força, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.